Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem é o autor da frase? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Jesus. Alternativa C, Salomão. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Davi. O rei de Israel foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa declaração a Deus enquanto compunha o Salmo 23. Pergunta 2. Em qual dia da semana a Bíblia diz que Jesus ressuscitou? Alternativa A, segunda-feira. Alternativa B, sexta-feira. Alternativa C, sábado. Alternativa D, domingo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, domingo. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Mateus capítulo 28, versículo 1 ao 6. Pergunta 3. Resgatei o bebê Moisés no cesto em que estava boiando pelo rio Nilo. Você sabe quem eu sou? Alternativa A, Rainha de Israel. Alternativa B, Joquebebe. Alternativa C, filha de Faraó. Alternativa D, Miriam. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, filha de Faraó. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Êxodo capítulo 2 versículos 5 e 6. Pergunta 4. Para onde os pais de Jesus fugiram depois que ele nasceu? Alternativa A, Roma. Alternativa B, Egito. Alternativa C, Cafarnaum. Alternativa D, Jerusalém. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Egito. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Mateus capítulo 2 versículo 13 ao 15. Pergunta 5. Quem foi o homem que fez o sol parar apenas com uma oração? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Elias. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Josué. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué capítulo 10 versículo 12 ao 14.
Pergunta 6. Quem pediu para Pilatos não condenar Jesus depois de ter um pesadelo? Alternativa A, Caifás. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, esposa de Pilatos. Alternativa D, mãe de Pilatos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, esposa de Pilatos. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mateus capítulo 27 versículo 19. Pergunta 7. Em um sonho, Deus revelou a Abraão que seus descendentes seriam escravos por quantos anos? Alternativa A, 400 anos. Alternativa B, 120 anos. Alternativa C, 250 anos. Alternativa D, 70 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 400 anos. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencera, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Gênesis capítulo 15 versículo 1. Pergunta 8. Que povo o profeta Oséias comparou com uma bezerra indomável? Alternativa A, egípcios. Alternativa B, israelita. Alternativa C, moabitas. Alternativa D, amalequitas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, israelita. Porque como uma novilha obstinada se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentara como a um cordeiro num lugar espaçoso. Oséias capítulo 4 versículo 16. Pergunta 9. O que será revelado pelo fogo quando o cristão estiver diante de Deus no dia do juízo? Alternativa A, suas riquezas. Alternativa B, suas palavras. Alternativa C, suas obras. Alternativa D, sua fé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, suas obras. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 11 e 13. Pergunta 10. Em que dia da criação de Deus fez o sol, a lua e as estrelas? Alternativa A, quinto dia. Alternativa B, terceiro dia. Alternativa C, primeiro dia. Alternativa D, quarto dia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, quarto dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Gênesis capítulo 1 versículo 14 ao 19. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.